Hoje eu vou falar sobre Alfred Mahan e a importância de sua obra no contexto histórico do século XIX. Alfred Mahan foi um oficial da Marinha dos Estados Unidos e também um renomado historiador naval. Ele ficou conhecido principalmente por sua obra The Influence of Sea Power Upon History, 1660 a 1783, publicada em 1890. Esse livro foi escrito por um período marcado pelo crescimento do imperialismo e por sua intensa corrida armamentista naval, especialmente entre potências como Reino Unido e Alemanha. Mahan defendia que o domínio dos mares era um fator decisivo para o sucesso das grandes potências mundiais. Segundo ele, quem controlava os oceanos tinha mais chances de expandir seu território, influenciar o comércio internacional e garantir poder político e militar. Sua teoria teve grande impacto na política externa de vários países, que passaram a investir cada vez mais em suas frotas navais, visando o controle das rotas marítimas e, consequentemente, o fortalecimento de seus impérios. Oi, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do poder marítimo, que ele pode ser entendido como a capacidade de um país de utilizar o mar para atingir seus objetivos políticos, econômicos, militares e diplomáticos. Ele abrange não apenas a marinha de guerra, mas também a marinha mercante, os portos, a indústria naval, a pesca, a exploração dos recursos do mar e a capacidade de proteger e controlar as vias marítimas. Ou seja, é um conceito amplo e multidimensional, que envolve tanto instrumentos civis quanto militares. Agora, falando um pouquinho sobre a importância do mar, os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e são verdadeiras vias de comunicação global. Cerca de 90% do comércio internacional é realizado por via marítima. Além disso, o mar é fonte de recursos valiosos, como petróleo, gás, alimentos e minerais, e é essencial para o equilíbrio ambiental do planeta. Para países como o Brasil, tem uma vasta costa, o mar representa uma fronteira estratégica e econômica que precisa ser compreendida, protegida e explorada de forma sustentável. Já o poder marítimo é fluido, ofensivo por natureza e permite a atuação global. Em termos estratégicos, quem domina os mares tem uma vantagem significativa na geopolítica mundial. Portanto, compreender o poder marítimo é essencial para pensar a soberania, a segurança e o desenvolvimento de um país em um mundo cada vez mais interconectado pelos oceanos. Agora eu vou falar sobre os 6 elementos principais do poder marítimo para uma nação. E eu vou começar falando da posição geográfica. Segundo Mahan, a posição geográfica de um país influencia muito no seu desenvolvimento marítimo. Ele destacou a importância de estados insulares com duas costas ou que estivessem bem localizados em relação a rotas comerciais e países rivais. Por isso, ele via a Grã-Bretanha como exemplo, já que era uma ilha com localização estratégica e controlava lugares importantes, como Gibraltar, Malta e Suécia. Para os Estados Unidos, Mahan defendia o domínio do Caribe, com destaque para o controle do Panamá, Santa Lúcia e Foz do Rio Mississippi, que formavam o Triângulo do Caribe. Cuba, Jamaica e Panamá eram considerados pontos estratégicos por Mahan, formando o chamado Triângulo do Caribe. Cuba ocupava a posição central e tinha grande importância geopolítica, já que dominá-la significava controlar o Golfo do México e neutralizar a influência da Jamaica. Para Mahan, quem controlasse o Caribe controlaria as rotas de comunicação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Essa lógica se aproxima da teoria de Mackinder, que defendia que o domínio da Heartland, Europa Oriental, levaria ao controle da ilha mundial, Europa, Ásia e África, e consequentemente do mundo. Agora eu vou falar sobre a conformação física. Mahan dizia que a geografia interna influenciava o poder naval de um país. Para ele, era importante ter portos naturais, acesso fácil ao mar e unidade territorial. Países com colônias, como França, Grã-Bretanha e Japão, precisavam de uma marinha forte para proteger seus interesses. Sem investimentos navais, até grandes territórios poderiam ser perdidos, prejudicando o desenvolvimento nacional. Agora eu vou falar da extensão do território. Mahan dizia que ter uma costa muito extensa podia ser um problema se a população fosse pequena demais para defendê-la. Ele lembrou a Guerra de Secessão, quando os estados do sul tinham bons navios, como o USS Monitor, mas faltavam marinheiros para operá-los. Além disso, ele destacava que não bastava ter matérias-primas para a guerra no mar. Era preciso ter uma população qualificada para usá-las,
de forma eficiente. Sem isso, até tecnologias avançadas perdem valor. Agora eu vou falar do tamanho da população. Mahan acreditava, assim como Mearsheimer, que uma população grande era essencial para o poder marítimo, pois garantiria mais marinheiros, maior capacidade de produção naval e reposição durante guerras. Longo reforça essa ideia ao afirmar que o verdadeiro poder de uma nação também depende de sua capacidade científica e tecnológica. Países com território amplo, muitos recursos e população grande, mas sem desenvolvimento científico, como o Brasil, acabam ficando em posição de desvantagem no cenário político, econômico e militar global, mesmo tendo potencial para serem potências. Agora eu vou falar do caráter da população. Mahan acreditava que quanto mais uma população se envolvesse com o comércio, mais ela buscaria riquezas além de seu território, fortalecendo o poder naval. Ele valorizava a produção como base para o crescimento naval, como fez a Grã-Bretanha. Ao contrário de países ibéricos que focaram na busca por ouro e prata, Mahan também via ligação entre comércio, revolução industrial e fortalecimento das indústrias, inclusive a bélica. No entanto, suas ideias trazem um forte etnocentrismo. Ele acreditava na superioridade dos brancos protestantes e justificava a colonização como missão civilizatória. Esse pensamento se conecta com a visão atual analisada por Ferris Jr., que mostra como os Estados Unidos tendem a se ver como superiores e os outros, como os latino-americanos, como inferiores, reforçando estereotipos baseados em religião e desenvolvimento econômico. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre o caráter do governo. Mahan via o caráter do governo como o elemento mais importante para o poder marítimo. Para ele, o Estado precisava formar líderes comprometidos com os interesses nacionais e investir mesmo em tempos de paz no fortalecimento da marinha e da indústria naval. Em guerra, bastaria ampliar rapidamente os recursos já preparados. Ele acreditava que os governos despóticos tinham mais disposição para investir no poder naval do que democracias, o que contraria a ideia de paz de Kant, baseada em governos republicanos e respeito aos direitos humanos. Mahan também concordava com Clausewitz ao ver a guerra como continuação da política, mas defendia que, em tempos de guerra, os comandantes militares deveriam ter autonomia, o que, de certa forma, entra em conflito com a ideia de Clausewitz sobre a subordinação do exército no poder político. Bem, para Mahan, tudo começa com uma frota de guerra poderosa, mas não basta ter muitos navios. O essencial é controlar o mar, ou seja, proteger as próprias rotas e impedir que o inimigo navegue livremente. Esse controle se conquista não atacando o comércio diretamente, mas destruindo a frota do rival. Se o inimigo não pode navegar, ele não pode negociar, nem se mover e nem lutar. O mar se torna seu e o do inimigo uma prisão líquida. Mas nenhuma frota sobrevive sozinha. Ela precisa de apoio, portos seguros, depósitos de suprimento, locais para reabastecer carvão e munição. Mahan chama a atenção para as bases navais estratégicas, ilhas como a de Gibraltar, o Havaí ou o Canal do Panamá. Todas são pontos de apoio vitais para estabelecer o alcance da marinha. Quem domina esses pontos domina o fluxo marítimo global. A força naval não é só militar, ela é econômica. Para Mahan, controlar as rotas comerciais marítimas, também chamadas de slots, é tão importante quanto vencer batalhas.
Essas rotas garantem o transporte de alimentos, petróleo, armas e pessoas. E se você cortar as rotas do inimigo, você estrangula, entre aspas, sua economia. A guerra pode ser vencida sem invadir o território, apenas pelo mar. Outro pilar fundamental para Mahan é a concentração de forças. Ele acreditava que dispersar as frotas em pequenos grupos era um erro fatal. Ao invés disso, defende a busca por batalhas navais decisivas, confrontos diretos em alto mar, onde a destruição da frota inimiga define o rumo da guerra. E quando a destruição direta não é possível, a alternativa é clara: bloqueio naval, cercar os portos inimigos, cortar suprimentos e deixá-los definhar. A marinha deve agir, atacar, controlar e avançar. E mais, uma marinha dominante não pode transportar tropas, suportar campanhas terrestres, realizar desembarques anfíbios e abrir novos frontes. O mar vira uma ponte de força, não uma barreira. Mahan não via a guerra naval isoladamente. Ele sabia que para ter uma marinha forte, um país precisava de boa posição geográfica, com acesso ao mar e rotas internacionais, recursos nacionais robustos, como população, indústria e comércio, e, acima de tudo, liderança e vontade política. Sem estratégia, até a frota mais moderna pode fracassar. Com esses pilares, Mahan moldou a doutrina de potências como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Japão. E o princípio permanece: quem domina o mar, domina o mundo. Bom, agora vamos ver sobre o impacto e as principais críticas que a teoria do poder marítimo ela recebeu ao longo do tempo. Bom, a teoria de Mahan, ela teve uma influência global muito forte. Ela inspirou diretamente as políticas navais de potências como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e o Japão. Esses países passaram a investir pesado em suas marinhas, o que contribuiu para o surgimento de uma verdadeira corrida armamentista naval no início do século XX, especialmente no contexto das disputas imperialistas. Mas, apesar do impacto, a teoria também recebeu várias críticas importantes. A primeira delas é que Mahan tinha um enfoque excessivo no aspecto militar, deixando de lado outras dimensões fundamentais, como a diplomacia, o comércio interno e o desenvolvimento econômico mais equilibrado. Além disso, ele praticamente ignorava os fatores políticos, econômicos e sociais internos dos países. Ou seja, ele via o poder marítimo como a solução principal, sem considerar o contexto interno de cada nação. Outra crítica é que sua teoria é considerada eurocêntrica. Isso significa que ela foi construída com base em impérios marítimos europeus e no modelo de dominação do Ocidente, deixando de fora outras experiências e formas de organização naval. Apesar dessas críticas, o legado da teoria de Mahan ainda é visível hoje. Muitos países continuam a basear suas estratégias navais nos princípios que ele propôs. Um exemplo atual é o papel da Marinha dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico, onde o controle de rotas marítimas continua sendo uma prioridade geopolítica. Então, mesmo sendo uma teoria antiga e com limitações, ela ainda influencia decisões militares e políticas no mundo inteiro.